Olá pessoal, meu nome é Amanda Valeiro, sou psicóloga e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o mês de prevenção ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então eu vou falar um pouquinho sobre os sinais que nós podemos perceber quando a criança ou adolescente passou ou está passando por algum tipo de situação nesse sentido, né? É importante dizer que esses sinais, eles não são uma regra, então é necessário se atentar também a outras, né, outras variáveis dessa questão. Por exemplo, né, é muito segredo, muita conversa entre um adulto desconhecido e uma criança nunca é normal. Muito segredinho entre uma criança e um adulto, um adolescente, um adulto, nunca é normal. Então é necessário, né, se atentar a isso e, enfim, a outras coisas. Geralmente esses sinais, eles vêm de ordem física, afetiva ou comportamental, né? Eu vou falar aqui daquelas que abrangem o psicológico, que são os sinais comportamentais e afetivos. Então vamos lá. O primeiro deles, né, esse sinal comportamental, é o indício de comportamentos ou de falas, enfim, de representações muito sexualizadas de cunho sexual, brincadeiras, né, de cunho sexual em crianças. Então, essas brincadeiras, esses comportamentos que sejam inadequados para a idade daquela criança ou adolescente, que sejam muito exagerados, né, muito à frente daquela idade ou daquele tempo, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Mudanças de comportamento também são muito comuns, de comportamentos do tipo se irritar com muita facilidade, então ter aquela irritabilidade, né, muito presente, se isolar, comportamento de isolamento, ele também é muito comum, aquela baixa frequência afetiva, né, então não querer abraçar, parar de abraçar as pessoas, de beijar, de chegar perto. Isso tudo tá ligado à questão da culpa e baixa autoestima que a exploração traz, né, pro psiquismo dessa criança ou desse adolescente. Pode acontecer também a questão do medo, então medo de ficar sozinho, medo de ficar no escuro, medo de algum objeto, por exemplo, né? Muitas vezes pode acontecer que esse psiquismo, que essa criança associe, né? Ali não tendo, né, a ordem muito estabelecida, a ordem do simbólico muito estabelecido, né, do que o discernimento para entender o que é aquilo, o que está acontecendo, pode ser que ela associe algum daqueles elementos, né, do ambiente, enfim, algum objeto que estava perto, ao abuso e passe a ter medo daquilo. Então, um medo muito esquisito, do nada, é um sinal de alerta. É necessário, né, ter atenção a isso. E muito ligado àquela primeira questão dos comportamentos muito sexualizados, está o abandono de comportamentos infantis. Então, não querer mais brincar, não querer mais ficar com os amiguinhos pequenos, né? Então, é necessário se atentar a isso também. Muitas vezes eles podem até começar a se irritar com esses comportamentos muito infantis, que são realmente condizentes com sua idade, mas que para eles já parece algo alheio, né? Algo estranho, geralmente por conta daquele sentimento de culpa e de baixa autoestima que eu citei. Pode haver também a relutância em se trocar, em tomar banho, ou a fazer isso na frente de outras pessoas, né? Ou a fazer isso de qualquer forma. Então, é necessário prestar atenção a isso também. E por último, né, eu queria falar um pouquinho sobre os comportamentos autodestrutivos, porque eles são uma característica muito comum nesses casos, por conta, novamente, da culpa e do sentimento, né, de vazio, daquele sentimento de não interpretar muito bem o que está acontecendo e se sentir culpado e ter uma baixa autoestima em relação àquilo, né, ocasionado por aquilo. Então, pode acontecerem comportamentos nas crianças, muitas vezes eles podem vir na brincadeira, então comportamentos autodestrutivos na brincadeira, se machucar demais, bater demais as coisas, cair demais, geralmente pode ser um indício de que ela tá querendo chamar atenção pro corpo, né, porque alguma coisa tá acontecendo ali, ou até mesmo
é um sentido autodestrutivo propriamente dito, né? Então é necessário se atentar. Um pouquinho maiores, né? Essas crianças e adolescentes podem ter comportamentos autodestrutivos mais até claros, né? Mais fáceis da gente identificar, que é o uso de drogas ilícitas, de bebidas alcoólicas, de outro tipo, né? De psicotrópicos, e comportamentos que venham a machucar, a trazer prejuízos para o corpo. Então, é necessário se atentar a esses comportamentos também.